Diga assim, igreja, devo me alegrar em viver por Cristo. Quem aqui vai viver por Cristo? Então diga, eu devo me alegrar em viver por Cristo, em aprender e em viver pela palavra de Deus. Você deve se alegrar quando você recebe a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus na vida daqueles que crê não volta vazia. Já estou findando, eu só quero ler isso aqui para vocês. Olha o que vai dizer Filipenses 4:4. Regozijai-vos quando? Quando? Então devemos se alegrar quando? Regozijai-vos sempre em quem? Então não é para ficar com o coração na situação. É para se alegrar em quem? No Senhor. Outra vez digo, Paulo está dizendo assim, mais uma vez eu quero que vocês entendam. Se alegre por causa do Senhor. Põe no próximo, no 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está quem? Então, de novo, eu vou repetir. Seja a vossa equidade, ou seja a vossa atitude, ou seja a vossa apreciação notória a todos os homens. Perto está quem? Em outras palavras, devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. É inevitável a vinda de Jesus. Quem está entendendo? Quem está entendendo que é inevitável? Ou é eminente. Não tem como. Jesus está às portas. Quem está entendendo? Então, quando você se alegra no Senhor, seja a vossa equidade, seja a sua atitude, seja a sua apreciação notória a todos os homens, que todos venham olhar para você e para mim e venham dizer assim, como eles são alegres em Cristo. Quem está entendendo? Como eles são alegres. Meu, você está diferente. Quem já viveu essa situação? Pessoas olhar para você e falar que você está diferente. Por quê? Eles estão vendo você se tornar a imagem e a semelhança de Deus, de Jesus. Aí, peraí, mas você chegou perto de mim e eu estou sentindo algo de fé? Eu estou sentindo uma paz. É por quê? Porque você está cheio do Espírito? Aí a alma daquela pessoa que estava atribulada dentro do corpinho dela começa a ficar em paz, centralizada ali, ó. Por causa de você, cheio do Espírito. Foi uma das coisas que eu perguntei para a irmã. O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo uma paz, parece que eu estou flutuando. Porque antes de eu orar por ela, eu me enchi da presença de... Depois eu descarreguei nela. Então tudo aquilo que eu estava sentindo de Deus, a Bíblia diz que é melhor dar. Só pode dar quem tem. A alma dela necessitava da presença de... E ela... Hoje ele levou ela embora. Quem está entendendo? Ela foi embora cheia do Espírito Santo. Quem está entendendo? E com a mente renou. Põe no próximo, rapidinho, no 5, no 6. Não estejais inquietos por coisa. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? O que está dizendo ali? Tudo que você precisa, apresente a Deus em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de... Ou seja, eu já orei, eu já supliquei, eu já clamei, e agora eu começo a agradecer, porque eu sei que Deus vai fazer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se... Mas já se es... Então, eu já orei, já clamei, eu sei que no tempo de Deus, na hora do Senhor, algo vai acontecer. Quem está entendendo? É assim que você tem que andar. Você tem que olhar para as coisas negativas e liberar uma pá. Ó. O haja de Deus vai começar a se mover na sua vida, eu profetizo. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou liberando uma pá. E a palavra que eu estou liberando é pelo Espírito. Eu vou dizer de novo. O haja de Deus vai começar a se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus sonhos, nos seus projetos. O haja de Deus vai se manifestar na sua saúde. O haja de Deus
vai se manifestar em tudo aquilo que você intentar fazer. Haja. Haja. Ou seja, o sobrenatural vai se manifestar. Da onde você menos imagina, é da onde Deus vai suprir a tua necessidade. Da onde você menos imagina, é onde Deus vai fazer tudo na tua vida. Mas para isso é necessário eu e você alicerçar a nossa... Em quem? E como que eu alicerço a minha fé em Deus? Através da palavra. Foi no 7, próximo. E a paz de Deus faz o quê? Excede, vai além de todo, entende? Guardará o nosso e os vossos sentir em quem? A pessoa que tem a paz de Deus, o sentimento e as intenções do coração dela está guardado em Cristo. Ela não se perturba. Ela sabe que Jesus está no controle de todas as... Ela não se perturba. E nem murmura. Apóstolo, mas ela se entristece. Pode se entristecer. Mas desistir nunca, quem está entendendo? Porque ela sabe que é Deus. Eu falo, Senhor. Diga assim, igreja. Aonde eu sou mais provado é onde Deus quer me prosperar. Eu estou liberando uma palavra. Tomara que vocês peguem. Na área que você for mais provado, é a área que Deus mais quer te prosperar. Por quê? Porque Ele vai te provar aonde Ele tem algo já liberado para a tua vida. E a aprovação que você passa com Deus é ensinamento. Quem está entendendo? É ensinamento. Então a área que Deus é mais provado é a área que Deus mais quer te prosperar. Por quê? Você vai ser provado numa área que quando você estiver andando pela... o demônio não vai conseguir te roubar mais. Ah, pô, se eu tá falando é bonito. Então tá bom. Antes de eu conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo, eu fui provado na área financeira. E muito provado. Mas quando eu não fazia a vontade de Deus, eu prosperava. Eu andava carro de $500 mil, 1 milhão. Eu tinha casa de 2 milhões na Granja Viana. Uma das casas. Eu tinha os sócios, era eu e mais 3. Então, tinha lojas de carro, comércio, mexia com um monte de coisa. Então, automaticamente, para fazer a vontade do mundo, não faltava nada. Comia onde queria, andava com o carro que eu queria, com a moto que eu queria, dormia onde eu queria. Tinha 2, 3 endereços, flat, apartamento, duplex, Alphaville. Fazia o que eu queria. Aí, de repente, eu conheci Jesus. Aí, as coisas começaram a estreitar. Aí, momentaneamente, Deus ainda me deixou no ramo, até me chamar de vez. Só foi sobrando, sair de um big mercado. Vou resumir, vai. Saí de uma loja grande de carro, uma loja imensa. Tudo era eu mais 3, nós éramos sócios, eu tinha partes. E outras coisas que eu tinha, imóveis, condomínio em Botucatu, loteamento que eu fazia parte, outras coisas. E fui reduzindo, caí no mercado aqui na rua de casa. É o que tinha sobrado. Aí o mercado começou a prosperar, eu dizimava, ofertava. Às vezes eu roubava a Deus, a bispa ficava braba. Que às vezes, quando começou a apertar as coisas, eu tirava o dízimo lá, dava 2, 3, 4 mil de dízimo. Aí eu falava assim, sem ela saber, eu vou pegar aqui, vou fazer compra, porque tá faltando, depois eu ponho de volta. E a situação só piorava. Eu tava tocando naquilo que não era meu. Depois eu ponho de volta. Você não vai pôr nem o que você tirou e você não vai ter nem para dizimar. Aí eu vivi isso na pele, né? E aí as coisas foram estreitando, e o sócio falava assim pra mim, e aí, você vai ficar nessa vida aí? Você vai ficar aí mesmo? Vai ficar aí mesmo, com esse mercadinho aí? Vai ficar aí? Aí um dia pararam numa Tiguan, um carro importado, que tinha parte nesse carro, era blindado, com R$ 500 mil dentro. Falou, ó,
compra esse prédio aí, desse cara logo aí, pra você sair desse sofrimento. Que eles entravam no mercado, como a gente comprava comércio, a gente comprava massa falida. Então a gente era urubu, a gente já olhava, via que aquele estava quebrando, nós ia e comprava. Levantava e vendia. Então, quando eles entraram no meu mercado, ele falou: ixi, eu estava prosperando no começo, saí de um faturamento na época de 30 mil reais para 90 mil reais, computadorizado. E eles olharam e falaram: não, tá dando certo. E aí eu fui mergulhando em Cristo, mergulhando em Jesus. Quanto mais eu conheci Jesus, mais Jesus queria me arrancar do mundo. E aí ele vai tocar naquilo que dói. Uma moto de 90 mil, tinha guardado, não estava nem em casa, tinha 2 BMW na garagem. E aí fui perdendo, tinha uma que eu gostava demais, uma branca, a preta era mais cara, mas eu gostava da branca. E aí fui perdendo, eles chegaram em mim e falaram assim: ó, deixei um carro, não tem onde guardar. Depois ele me ligou, falou: tem um dinheiro dentro do carro aí. Pega esse dinheiro, meu, fecha esse negócio aí e vem com nós. Eu falei assim: não, vou ficar com Jesus. Deixa eu já enfatizar, não era nada errado. A gente mexia com imóveis, então movimentava muito dinheiro. Até porque eu andava com muita gente. Conheço, né? São amigos. Mas a gente mexia com o ramo de imóveis e carro. Aí eu fui orar, subi pro escritório, dobrei o joelho, coloquei a cara no papelão. Falei: Senhor, o Senhor me arrancou de lá, então muda a minha história, não sei o quê. Aí o Senhor falou assim para mim: se você colocar a mão no dinheiro que tá lá, eu tiro a minha mão da tua vida. Essa voz eu ouvi. Só que parecia que Deus não estava fazendo, porque eu estava sendo humilhado de várias formas. Eu, a bispa só chorava no caixa. Um monte de boleto para pagar, né? Alguns filhos de demônio, o nome de agiota, e filho de Satanás. E aí, falei: meu Deus, que buraco que eu entrei. Só que o que eu fazia? Não sei nem porque eu estou contando isso aqui. Ainda bem que tá gravado mesmo, depois você corta isso aí. O que eu fazia? Eu falei: eu vou buscar Jesus agora 24 horas. Ele falou que está comigo, então eu quero conhecer. Eu não quero saber desse jejum desses crentes aí, não. Que fica falando de Cristo, não vive nada. Que eu via crente mais derrotado do que eu, não tinha nem fé. E eu mesmo no pecado, no mundo, eu usava minha fé. Deixa eu te falar algo. Diga assim: o que é fé? É fé você entrar num condomínio e comprar uma casa de 3 milhões, de 50 mil por mês, e você não tem nem uns 50 para dar de entrada. Isso é fé. E todo dia da prestação o dinheiro estava lá. E aí? E de um em um ano nós tínhamos que dar uma permuta de 100 mil reais. Detalhe, tá? Nós conversava tão bem que nós compramos uma casa montada, com tudo dentro. Aqui eu acho que só com exceção do meu cunhado. Você já foi na casa lá, Rafa? O pastor Rafa já foi na casa que nós tínhamos. Veja bem. Então nós usava fé. O cara estava vendendo algo, quanto que é isso? Fé. Mas eu usava a fé ao meu e eu não obedecia a nada, porque eu nem conhecia as coisas de quem? De Deus. Então usava a fé para fazer um negócio, para conquistar. Mas não tinha fé nem para ir na igreja agradecer. Não tinha fé nem para pisar na igreja. Vamos para a igreja hoje? Quando der, eu vou. Mas lá no mundo, além, ainda que estivesse prosperando, mas não sabia que eu estava usando o quê? Essa casa que nós compramos, a segunda casa que nós compramos na Granja Viana, o meu sócio falou assim: ele vendia alho no trem, aqui em Carapicuíba, ele vendia alho. Ele falou assim: faz 7 anos que eu passo nessa casa. 7 anos que eu passo na frente dessa casa. E faz 7 anos que eu libero uma palavra. E nós compramos a casa. A bispa está orando pela mesma casa faz 13 anos. Depois que nós vendemos, ela quer comprar. O que ele fazia? Só que deixa eu te falar algo. De todos nós, os 3 eram crentes então eu era o único bebê na fé. Mas eu rompia na fé nas coisas da terra. Quem era a minha cobertura espiritual? Minha mãe, a bispa, minhas irmãs. Mas eu não tinha medo de desafio. Mas também eu gostava das coisas certas. Não quero o que é seu, mas não toca no que é meu. Senão, na época, eu te comia vivo. Mas o que é seu... Então as portas se abriam, porque nós era muito justo no que fazia.
Então, comprava na palavra. Já comprei uma carreta, uma cegonha de carro na palavra, para pagar com 90 dias. Carro de 800, de 300, de 500. Então, deixa eu te falar algo. Tem muita gente vivendo no mundo usando algo que Deus deu para todos. O quê? A fé. Mas essa fé não agrada a quem? Porque essa fé alimenta o pé. Imagina um empresário agora que não serve a Deus, não teme a Deus e está prosperando. Só que da mesma velocidade que ele está prosperando, ele está bebendo, ele está se drogando, prostituindo, ele está fazendo tudo que não agrada a quem? Peraí, mas Deus não está vendo? Deus está vendo, mas ele está usando o quê? Ele está usando o quê? Já que ele está usando a fé, Deus não vai tirar isso dele. A chuva vem para quem? O sol vem para quem? É isso que o crente não entende. Que o ímpio, às vezes, ele usa muito mais a fé do que aquela pessoa quando se converte. Se converteu, fica com medo. Meu Deus, e se acontecer isso? Aí joga ele no mundo. Não tem medo de nada. Por quê? Porque já está no maligno. Não vai pro colo do maligno, já vai. E o mundo já é de quem? Então, como o mundo já é dele, ele facilita. Uma alegria mentir, porque o alvo dele é roubar a sua alma. Aí você fala, estou prosperando, tá dando tudo certo, eu tô ganhando dinheiro, eu tô prosperando. E o demônio tá falando assim, alma de número 24. Já tá na mão dele. Agora, a partir da hora que você anda pela pá, aí muda. Aí o que os crentes que não lê a Bíblia, não oram e não jejua falam? Eu comecei para a igreja, as coisas ficaram de... Não é que ficou difícil. É que Deus abriu o seu entendimento. Se você bem entender e ler Bíblia e se andar pela palavra, a lâmpada para os meus pés é a tua. Se você andar pela palavra, você vai entender que Deus deu a terra na mão dos... Você vai entender que tudo já é seu, você não tem que ficar mendigando nada. Você vai entender que tudo já é seu. Você não tem que ficar submetendo a ninguém, a nada. Haja, você vai pedir, você vai liberar uma pá e as coisas vão se materializar ao seu favor. Quem está entendendo? Qual é a diferença? O que o mal não quer que você entenda? Você não tem que ficar mendigando nada. Basta você liberar uma pá, porque tudo já é seu. Quem tem que se matar, pedir é o rebelde. O rebelde tem que trabalhar dia e noite, se possível, hora extra. Mas os filhos de Deus, não. Ele desfruta da pá, da palavra de Deus. Os filhos de Deus, ele anda pela palavra. Quando você vê alguém prosperando, servo de Deus, você pode ter certeza. Ele está jejuando, ele está em oração e não deixa de obedecer, de praticar a pá. As bênçãos do Senhor nos enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Então, todo aquele que anda pela palavra de Deus, ele vai prosperar. Quem está entendendo? Deus está cuidando dele em todo o tempo. O que o mundo fala mentirosa? Você tem que trabalhar dia e noite, você tem que levantar cedo. Não estou dizendo. A Bíblia também diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque a formiga não para de trabalhar. Mas não cai nesse peso, nessa pilha do mundo. Não, você tem que levantar de sol a sol. Ou seja, o que ele está dizendo? Todo dia na igreja você tem que trabalhar. Deixa eu te falar algo. A Bíblia diz que todo homem comerá do suor do seu. Você tem que trabalhar. Mas o tempo de qualidade de vida da sua saúde você tem que entregar para Deus. Quem está entendendo? Porque se você ficar só no trabalho, até o que não tem será tirado. Quem está entendendo? Se você fechar os olhos agora, vai para onde? Não, mas eu tenho que levantar de madrugada, eu tenho que romper. Quem trabalha de madrugada, quem madruga, Deus ajuda. Tudo bem, eu concordo com esse vocabulário. Mas quem madruga, sai de madrugada, Deus prospera. Se fosse assim, padeiro era rico. Quem anda com Jesus, prospera. Independente do horário que lê, quem anda com Jesus é bênção na onde ele chega, na onde ele pisa. Quem anda com Jesus, ele transmite bênção aonde ele chega, aonde ele pisa, algo novo sempre acontece. Então não é o horário. É aonde está o meu e o seu coração. Onde está o teu coração agora? Onde está o teu pensamento agora?
Olha só o que está dizendo, já estou finalizando. Olha o que está dizendo no 8. Põe no 8, filha. Quanto ao mais, irmãos, pega essa chave aqui, ó. Quanto mais, irmãos, tudo que é o quê? Tudo que é o quê? Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é o quê? Justo, tudo que é o quê? Puro. Ah, Jesus. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, o quê? O que Deus está mandando você pensar? Olha o que o Senhor está mandando você pensar. Diga assim, no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Olha só no que você tem que pensar. No que é justo, no que é puro, no que é amável. Porque isso agrada a quem? A Deus. E se você começar a pensar nessas coisas, não, quero fazer o que é justo. Você vai viver o que é justo. Não, vou pensar no que é puro. Você não vai ser contaminado. Vou pensar no que é de boa fama. Como que é pensar no que é boa fama? A Bíblia vai dizer que Jesus, a fama de Jesus crescia. Jesus ficou famoso. Olha o 9. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, Paulo está dizendo para os filipenses. Isso o quê? Fazei, pratique. Paulo está dizendo assim, ó, o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você contemplou. Você vistes, ouvistes e vistes em mim, fazei. E o Deus de paz será o quê? O mesmo Deus que é comigo vai ser com você. Quem está entendendo? Paulo estava dizendo assim, o mesmo Deus que está comigo, se você praticar essas coisas, também será com você. Era isso que Paulo estava dizendo para os filipenses. Eu vou adiantar para encerrar. Vai lá no 11, em Filipenses 4:11. Olha só o que está escrito. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o quê? Com o quê? Era aqui que eu queria chegar. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o quê? Olha o 12. Sei estar o quê? Abatido. E sei também ter o quê? Abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou o quê? Instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer o quê? Nem a fartura, nem a abundância, nem a fome, nada afastava a presença de Deus da vida de... Melhor dizendo, nada afastava Paulo da presença de... Independente do que ele estava Põe no 13 lá para nós encerrar, vai, 13. Posso todas as coisas no quê? Então diga assim, eu posso todas as coisas. Porque é Jesus que me fortalece. Então repete para você, eu posso todas as coisas, porque é Jesus que me fortalece.